O governo dos Estados Unidos prometeu oferecer crédito para empresas de telecomunicações brasileiras para não adquirirem componentes do 5G da chinesa Huawei. Não sei se eu falei certo, mas acredito que sim. O crédito será fornecido pelo DFC para que Vivo, Claro, TIM e outras comprem equipamentos de empresas como a Nokia e a Ericsson. Há também a possibilidade de apoio pelo Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos. Ontem, o Brasil e os Estados Unidos finalizaram 3 acordos bilaterais que devem reduzir burocracias e trazer ainda mais crescimento ao comércio entre os países. O discurso ocorreu durante o US Brasil Connect Summit, evento organizado pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil deve entrar na OCDE em 1 ano, acrescentando que o país está agora atingindo 2/3 dos requerimentos necessários para tanto. Em participação online na Milken Institute Global Conference, o ministro avaliou que este é o momento de o governo fazer roadshows para atrair investidores estrangeiros. Vai lá, Constantino. Vamos lá, Paulo. Primeiro lugar, né? É muito bom que o Brasil tenha celebrado 3 acordos, né, com os Estados Unidos de livre comércio, bypassando o Mercosul, que se tornou realmente ali uma espécie de camisa de força ideológica, né, com a Argentina do lado, e até Venezuela entrou na época que o PT, de fato, politizou, ideologizou totalmente o Mercosul. Então é ótimo sinal isso, foi anunciado também $1 bilhão de investimento no país, ótima notícia, e que afunda um pouco aquela narrativa, né, de alguns jornalistas, editorialistas e repórteres opinativos, né, de que o presidente Bolsonaro bajula o Trump e não recebe nada em troca. Não é disso que se trata. Eu mesmo cobri aqui nos Estados Unidos, em Miami, pela Jovem Pan, a vinda da comitiva toda do presidente no início do ano, né, e são acordos importantes e é uma via de mão dupla, né? Então, há uma proximidade muito saudável e desejável entre Brasil e Estados Unidos que vai render muitos frutos aí para o Brasil, e entre eles, uma das coisas é a entrada eventual na OCDE, que por si só não quer dizer muita coisa, não. O Clube dos Países Ricos é mais importante pela transparência que isso exige em termos de certos cuidados com a coisa pública, né? Então é boa notícia e deve ser festejada. Sobre a questão da China, né, e da tecnologia de 5G, eu acho ótima notícia também que os Estados Unidos estejam sendo agressivos do ponto de vista comercial para dar benefícios a quem fechar com próprias empresas americanas ou não fechar com a China. Veja, existe hoje em dia no mundo uma guerra fria 2.0 em curso. Assim como na Guerra Fria inicial, tem um lado que defende o mundo livre, as democracias representativas, o Estado de Direito, o indivíduo, e chama-se Estados Unidos, né? O mundo ocidental sob a liderança dos Estados Unidos. E do outro lado tem o quê? Um regime ditatorial, comunista, opressor, que persegue jornalista, que persegue médicos que denunciam uma epidemia que por isso vira uma pandemia e por aí vai. Curiosamente, tem um bando de assessor de imprensa da ditadura chinesa espalhado pelo Brasil. São aqueles que pedem para nunca criticar o regime chinês por pragmatismo e tudo mais. Uma delas aqui, né, imagino eu que seja a assessoria da imprensa chinesa, ou se não for, parece muito. Ela diz: os Estados Unidos jogando pesado no Brasil para tentar barrar a China, potência que sem bombas vem ameaçando o poderio norte-americano como nunca antes, né? Parece até torcida. Eu não preciso nem dizer que é da Folha de São Paulo. Mas, veja, de novo, é muito estranho torcer para que, numa questão tão delicada de interesse de segurança nacional como tecnologia 5G, o Brasil acabe dependendo de uma empresa chinesa, que, como todas as empresas chinesas, em última instância, responde ao regime, ao PCC, ao partido que controla tudo no país, né? Então, é temerário isso. Acho que são pessoas com muito pouco apreço pelas liberdades, né? Felizmente, eles não gozam de muita credibilidade perante o público. Sua vez, Thaís Oyama. Então, eu vou começar dessa história da 5G, porque eu acho curiosa, porque ela une essa cruzada contra a China, a entrada da China no investimento de infraestrutura de 5G, porque ela não pretende entrar no leilão, né? A questão é outra. É na infraestrutura para aplicação da tecnologia de 5G. Eu acho isso curioso porque ela une várias frentes que são adversárias hoje entre elas, entre si. Então, por exemplo, no governo Bolsonaro,
ela une olavistas e o chamado núcleo militar, que quase sempre divergem, né? O núcleo militar tem uma grande implicância com os olavistas e vice-versa. Mas, nesse caso, as opiniões convergem. Tanto os olavistas quanto os militares que mandam no governo, eles não confiam na China. E, nesse ponto, na questão tecnológica e, mais especificamente, na questão do 5G, eles desconfiam muitíssimo. E eles são frontalmente contrários à entrada da China nesse mercado. Inclusive, eu acho que isso é uma coisa dada e não tem recuo. Do lado dos Estados Unidos também é interessante, porque vença Biden, vença Trump, a China vai continuar sendo um concorrente dos Estados Unidos, um concorrente feroz nesse mercado. E isso une republicanos e democratas. E aí, para fazer justiça, eu queria lembrar aqui que foi em 2012, portanto, no governo Obama, democrata, que os Estados Unidos decidiram que a China estava vetada, estava banida, não poderia fechar contratos com o governo americano, porque o Congresso, naquele ano, terminou uma investigação, foi uma longa investigação, que concluiu que não havia segurança nesses contratos, segurança nacional não havia nesses contratos com a China. E daí recomendou ao governo americano que excluísse essas empresas da sua lista de fornecedores. Foi a Huawei e também a ZTE, as duas chinesas. Então, desde aquela época, os Estados Unidos começaram a pressionar os aliados para manter distância da China. Só que, por enquanto, ficou na pressão e nos argumentos ideológicos. Agora, ótimo, porque o que está acontecendo agora é que os Estados Unidos estão oferecendo vantagens comerciais. Então, se ficarmos aí nesses termos de vantagens comerciais, créditos e descontos e facilidades, então ótimo, porque sendo a decisão tomada nessas bases, eu acho que fica sendo uma decisão vantajosa para o Brasil, inclusive, né? E sobre essa previsão do ministro Paulo Guedes de que o Brasil vai entrar na OCDE no ano seguinte, eu gostaria de esperar para comentar. Vamos ver, né? Tantas foram as promessas já. Perfeito. Agora você, Josias. Esses acordos firmados entre o Brasil e os Estados Unidos, eles são muito relevantes e devem ser saudados. Mas é preciso esclarecer que ainda não se trata da concretização do desejo, saudável desejo do governo brasileiro de firmar com Washington um tratado de livre comércio. O que está sendo acertado agora é a eliminação de algumas barreiras não tarifárias no comércio bilateral, simplificação de procedimentos burocráticos e adoção de medidas anticorrupção. Tudo isso ajuda, mas não é um acordo de livre comércio. Esses acordos não estão tratando ali de fluxo comercial e de redução de tarifas. Um acordo de livre comércio envolvendo essas questões tarifárias teria de ser aprovado pelo Congresso americano e pelos legislativos do Brasil e dos outros países do Mercosul. Isso pode demorar anos, mas seja como for, obteve-se um primeiro passo importante. O resto dessa caminhada pode ser mais simples se o Donald Trump for reeleito, pode ser um pouco mais intrincado se o próximo presidente dos Estados Unidos for o Joe Biden. De toda maneira, você tem uma base que não há de ser desprezada, mesmo que o Donald Trump seja derrotado na eleição. Há um problema ali no Congresso americano, sobretudo na Câmara, onde os democratas têm lá grande prevalência, e há um nariz torcido dos democratas em relação ao governo Bolsonaro. Mas americano não rasga dinheiro. Se tiver acordo que seja vantajoso, não vai ser o governo Biden que vai ignorar isso. A prioridade dos Estados Unidos, nesse momento, é claramente evitar que essa empresa chinesa, a Huawei, participe do leilão do 5G no Brasil. Isso fica muito explícito na formação dessa comitiva que os Estados Unidos enviaram ao Brasil. Ela é comandada pelo secretário do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Não há nenhum problema em que o Brasil se submeta a esse assédio americano. Muito pelo contrário, isso faz parte do jogo. Problema haverá se o governo brasileiro tratar essa questão de forma apenas ideológica e não como uma matéria a ser guiada pela lei da oferta e da procura. Então, o importante nesse momento é estimular a concorrência entre as empresas fornecedoras dessa tecnologia 5G para que o Brasil feche o negócio mais vantajoso para o consumidor brasileiro. Se o governo brasileiro deseja privilegiar os Estados Unidos, fechar com os Estados Unidos, que seja um negócio
vantajoso para o país. Que isso seja submetido, como disse, a essa lei da oferta e da procura, e não a critérios ideológicos. Constantino pedindo a palavra. Não, só porque chamar de critérios ideológicos, se preocupar quando diz respeito a dados, né? Dados que vão transitar pela tecnologia 5G de todas as ordens e de todas as importâncias. Chamar de ideológica a preocupação por se tratar do outro lado de uma ditadura, realmente me parece uma coisa descabida. Então, é uma preocupação absolutamente legítima. Essa preocupação como se tudo que interessasse aos consumidores brasileiros se resumisse ao material, ignora a realidade. Ignora, por exemplo, que seria indiferente no passado se a União Soviética oferecesse uma coisa ou os Estados Unidos, pelo mesmo preço ou por algum desconto, a gente devesse fechar com a turma do Sputnik, ignorando o que estava por trás. Então, isso aí, pelo amor de Deus, nós temos que ter responsabilidade com o público. Estamos falando aqui de dados, de informações, de coisas cada vez mais importantes. O mundo é feito disso, isso é muito relevante para a segurança nacional. E alguém achar que é indiferente ser uma empresa chinesa que submete a uma ditadura ou ser uma empresa de um país livre, com todo tipo de transparência, vai me desculpar, mas isso não faz nenhum sentido. Dias. Ô, Constantino, esse país livre que você diz, no governo do Obama, uma agência americana de espionagem espionou chefes de Estado ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Recebe conversas telefônicas monitoradas. Eles absorveram todos os dados relevantes da Petrobras, a maior estatal petrolífera brasileira. É uma ingenuidade imaginar que os Estados Unidos não espionam ninguém e são esse paraíso da liberdade inofensivo em relação aos outros países. Espionagem tem em toda parte. A China também não está isenta nessa matéria. O Brasil tem que ver o que é, como disse, mais vantajoso para o seu consumidor. Se tem espionagem, o Brasil que detecte, que verifique e veja qual é o melhor negócio a ser fechado, em termos econômicos, em termos tecnológicos. Agora, imaginar que os Estados Unidos são esse paraíso, que não espionam ninguém, são uma potência inocente, tenha santa paciência, é muita ingenuidade. Constantino. Eu fico pensando que se o Josias não pudesse lançar a mão dos seus velhos espantalhos, ele ia ficar em silêncio o programa todo. Veja só, os Estados Unidos não é santo. A CIA promove espionagem no mundo. Logo, tanto faz uma democracia, uma república, com todo tipo de escrutínio, liberdade, pesos e contrapesos, como os Estados Unidos, ou uma ditadura que tem o mesmo partido no poder há 70 anos, como a China. Quer dizer, tanto faz. É aquela velha história. Vem cá, a sua sogra é uma pessoa perfeita? Não. Então ela não pode falar nada de Hitler ou Stalin. É mais ou menos essa tática pérfida que o Josias usa nos pseudo-debates deles. Só que comigo não cola, porque eu esfrego na cara esse também tipo não, de estratégia. Essa sua lógica, eu não entendi. Cola. A sogra, agora vamos botar a sogra. Os Estados Unidos a sogra é imperfeito, comunista? Tanto faz em relação à China? A sogra é comunista ou não? Josias? A sogra é comunista? Você me desculpa, mas se eu fosse um cínico, eu ia dizer que alguém tem que receber da China para defender tamanho despautério e absurdo. Ainda hoje, Constantino, ainda hoje... Estados Unidos com China, José. Sério? Ainda hoje, Constantino, calma, Constantino, depois você esclarece se a sogra é comunista não dá para ficar calmo quando alguém diz ainda que a China hoje, Estados Unidos tanto faz, não dá. Se você quer falar sozinho, você pode falar. Não, pode voltar aos espantalhos agora. Não, vou soltar um espantalho para você, então. Ainda hoje, o presidente Bolsonaro acabou de autorizar o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde dele, a investir dinheiro na que você chama aí de vacina. Então, nós estamos falando disso, Constantino. A China é um agente comercial. Nós estamos comercializando com a China a toda hora. Hoje, 40% dos negócios das telefônicas brasileiras já são com essa empresa chinesa, a Huawei. Então já está aqui, Constantino. Ela já está aqui. A China é uma realidade. Josias, eu compro Josias e Constantino. Josias e Constantino, por favor.